Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Eu sou Isaac, sou psicólogo, apaixonado por música, por teologia, por filosofia, espiritualidade, um pesquisador da área, né? E sou o anfitrião aqui do nosso canal. Bem, vamos para o vídeo. Este vídeo é uma continuidade do vídeo anterior, que o título foi Possessão Demoníaca ou Doença Mental. Esse vídeo de hoje é uma continuidade. Levou muito tempo para eu fazer, né? Levou, não sei, um mês, eu acho. Mas eu faço vídeos, pessoal, quando me sobra tempo, então eu gravo. E também tem outro motivo que eu parei de gravar vídeos com uma certa frequência. Eu vou dizer por quê. A psicologia trata da mente humana. Espiritualidade trata do desenvolvimento da mente humana. Não existe nada no ser humano que seja simples. Só na internet, né? Eu vejo muita gente na internet falando sobre coisas muito complexas, mas passando uma ideia que é algo muito simples, mas não é. Nada no ser humano é simples, nada. Mudar um comportamento não é simples, mudar um vício, abandonar um vício, mudar crenças, mudar a sua estrutura psicológica, mudar a sua programação psicológica, sua programação mental, nada no ser humano é simples. Então, eu realmente às vezes tenho receio de gravar vídeo, porque em um vídeo você não pode passar toda a complexidade que envolve aquele tema. Então eu realmente parei de gravar vídeos com frequência. Este vídeo de hoje é uma continuidade do vídeo anterior. Estamos na quaresma, quero concluir esse tema antes do final da quaresma, então vamos lá. Bem, o que você precisa entender sobre esse assunto? Primeiro, que não foi o cristianismo, o cristianismo não foi a primeira religião a falar sobre esse assunto, tá? Muito antes do cristianismo, muito antes, 2000 anos antes do cristianismo, 3000 anos antes de Jesus Cristo, já havia civilizações que falavam sobre exorcismo, que falavam sobre entidades demoníacas, que falavam sobre possessão. Eu estou falando que há 3000 anos antes de Cristo, isso já era algo falado, comentado, já havia rituais de exorcismo há 3000 anos antes de Cristo. Então o cristianismo não foi a primeira religião a falar sobre isso, todas as religiões do mundo falam sobre isso. É bom deixar isso claro. Na época de Jesus, quando Jesus estava aqui, há 2000 anos atrás, não existia o cristianismo, existia o judaísmo. Jesus era judeu, era adepto do judaísmo. Jesus conhecia muito bem a Torá, conhecia as leis de Moisés muito bem. E na época de Jesus, o exorcismo, o ritual de exorcismo, a prática de exorcismo era muito comum. Os judeus, eles eram muito familiarizados com a ideia de demônios, com a ideia de possessão demoníaca e com rituais de exorcismo. E Jesus foi um exorcista por excelência, né? Talvez, Jesus foi o maior exorcista, né, que a gente tem notícia, que a gente tem conhecimento. Então vamos nos aprofundar nesse tema e eu quero falar sobre esse assunto a partir de uma ciência, a partir de uma disciplina que, para mim, eu acho mais confortável falar sobre esse tema a partir dessa perspectiva. Por quê? Porque a partir da perspectiva da psicoteologia, eu acho que fica mais fácil de compreender esse assunto de uma forma mais contemporânea, de uma forma mais atual. Então vamos abordar esse assunto a partir da psicoteologia. Psico de psicologia, teologia, né, da ciência teologia,
que é o estudo a respeito, né, de Deus e dos livros sagrados. Então a psicoteologia diz o seguinte: o que eu vou falar aqui não é novidade. Por exemplo, tudo no universo é energia. Tudo no universo é energia. Não é novidade para ninguém isso nos dias atuais. Por trás de toda a matéria, por trás de tudo que é matéria, existe energia. E existe a energia com uma certa frequência, com uma certa carga vibracional. Tudo no universo é energia, porque tudo no universo vem de átomos, e átomos são partículas que emitem energia. Então, tudo no universo é energia. Ponto. Isso não é uma ideia minha, isso é um fato comprovado. Tudo no universo é energia. O que a gente precisa saber mais? Que a mente humana, isso aqui é fundamental, a mente humana é um espaço onde forças, onde energias se encontram, se chocam, entram em conflito e travam batalhas, verdadeiras batalhas. Claro que eu estou usando essa palavra como uma metáfora, né? Mas é praticamente isso. A mente humana é um espaço onde forças opostas entram em conflito, energias opostas entram em conflito, energias com cargas opostas entram em conflito. Energias com vibrações diferentes entram em conflito o tempo todo. Isso é fundamental. Compreender que a mente humana é um espaço onde energias opostas estão o tempo todo entrando em conflito, entender isso é fundamental para a gente compreender, né, todo esse processo que a gente está comentando aqui. Então, tudo no universo é formado por cargas energéticas, e a mente humana é um espaço onde estas cargas, muitas cargas energéticas, muitas forças, se encontram e entram em conflito. Por isso o ser humano é um ser tão inquieto, tão angustiado, cheio de crises existenciais. Por quê? Porque a mente do ser humano é um espaço onde muitas forças estão ali entrando em conflito. E aí que começa a nossa questão aqui. Na sua mente, na minha mente, na mente de todo mundo, além de você carregar na sua mente vários tipos de energias, que nós aqui vamos chamar de sentimentos e de emoções, além de você carregar várias formas, vários tipos de sentimentos, de emoções, de cargas energéticas suas, herdadas e aprendidas, e muitas dessas cargas energéticas estão em conflito entre elas, além de você carregar as suas cargas energéticas, além disso, você atrai outras cargas energéticas, outras forças, outros campos eletromagnéticos. Então, além de você ter as suas próprias forças aí dentro, energéticas, você acaba atraindo outros campos de força eletromagnética. Então, se eu fosse dar um conceito, se eu fosse conceitualizar, dar um conceito para uma entidade demoníaca, para um demônio, como você lê a Bíblia, está ali escrito demônios. Hoje, século XXI, se eu fosse dar um conceito para um demônio, eu diria que um demônio nada mais é do que um campo eletromagnético com vontade própria, com inteligência própria, de polaridade extremamente, a palavra extremamente negativa. Então eu diria que um demônio é um campo de força eletromagnético, com vontade própria, com inteligência própria e de polaridade extremamente negativa. Isso é um demônio, é um conceito de um demônio no século XXI. E a nossa mente
devido a determinadas emoções, devido a determinados sentimentos, traumas, a nossa mente acaba atraindo esses campos eletromagnéticos que o cristianismo chama de demônio. Ok? Uma vez que isso aconteça, uma vez que um indivíduo com a sua mente cheia de emoções e sentimentos negativos, principalmente sentimentos de ódio, raiva, mágoa e ressentimento, e medo também. Se eu fosse dizer a vocês quais são as emoções, os sentimentos que mais atraem essas entidades, que mais atraem esses campos eletromagnéticos, se eu fosse dizer a vocês, eu diria o seguinte: ao longo de quase 30 anos, né, estudando, pesquisando e trabalhando com isso, eu diria que ódio, raiva, mágoa, ressentimento e medo. Esses sentimentos são os sentimentos que mais atraem essas entidades, que mais atraem esses campos eletromagnéticos de polaridade negativa. Eu estou usando essa linguagem para não ficar um vídeo muito pesado, né? Para não ficar aquela coisa tipo filme exorcista, né? Mas na verdade, pessoal, um ser demoníaco é isso. É um campo eletromagnético, é um campo de força eletromagnética, com vontade própria, inteligência própria e de vibração extremamente negativa, de polos, uma polaridade extremamente negativa. Então, pessoas que têm aí na sua personalidade, pessoas que traz da personalidade emoções de raiva, mágoa, ódio, ressentimento, medo, essas pessoas acabam atraindo essas entidades. E uma vez que isso acontece, essas entidades passam a influenciar a mente desse indivíduo, o pensamento desse indivíduo, os sentimentos desse indivíduo, o comportamento desse indivíduo e a vida desse indivíduo. E essa influência tem uma escala. Essa influência vai, vamos dizer aqui, que ela começa num grau leve, um grau 1, e vai subindo para graus mais elevados. Dentro do cristianismo, 12 minutos. Dentro do cristianismo, aqui é a minha cola, pessoal. Minha cola. Olha só, anotações para eu não esquecer o que eu tenho que falar. Eu fiz aqui essa cola para não esquecer. Esses vídeos que eu gravo são espontâneos, não tem nenhuma coisa preparada, então eu preciso de uma colazinha aqui para não esquecer tudo que eu preciso falar. Dentro do cristianismo, essa influência que vai de um grau mais leve para um grau mais intenso, eles chamam de tentação, opressão, obsessão e possessão. Bem, tentação, opressão, obsessão, possessão. Tentação é a influência mais leve. Como o próprio nome já diz, é algo mais leve, tentação. Ou seja, essas entidades elas influenciam a mente do indivíduo, criando confusão mental, criando dúvida na mente do indivíduo sobre várias coisas, dúvidas sobre ele próprio, dúvidas sobre a vida, dúvidas sobre o que seguir na vida, o que fazer na vida. Eles, neste nível de influência, que é um nível mais leve, essas entidades elas tentam criar confusão, falta de clareza na mente do indivíduo. O próximo nível é a opressão. Na opressão, essas entidades elas já possuem uma influência maior sobre o indivíduo e atinge as emoções do indivíduo, né, gerando aí estados emocionais no indivíduo de medo, de angústia, de ansiedade, de tristeza. A opressão já é um nível de influência mais intenso. Seguindo aí vem a obsessão. A obsessão são pensamentos intrusivos, pensamentos obsessivos, pensamentos negativos e imagens negativas na mente do indivíduo
que o indivíduo simplesmente não consegue se livrar desses pensamentos. Eles ficam ali, a mente do indivíduo fica ruminando esses pensamentos negativos de qualquer tipo. Eu não presto, eu não consigo nada, tudo que eu faço dá errado, eu não sou uma pessoa capaz, eu não sou merecedor, eu isso, eu aquilo. Sempre pensamentos negativos, acompanhado de imagens mentais também negativas e que o indivíduo não consegue se livrar. Aquilo fica na mente dele, ruminando, repetindo o tempo todo. E finalmente a possessão, que é o nível de influência mais intenso, mais forte. Na possessão, pessoal, simplesmente a entidade assume aquele organismo humano. Ou seja, na possessão, aquela entidade ela vai ter o controle total do corpo do indivíduo e o controle total da mente do indivíduo. A entidade vai usar aquele corpo para fazer o que quiser. A possessão é um estado de influência, um estágio de influência, mas eu posso dizer mais raro. Eu vi poucos casos ao longo de quase 30 anos, eu vi poucos casos. Agora, os outros níveis, os outros graus de influência abaixo da possessão mas é muito comum. Muito comum. Aí a gente vê aí, né? Eu não estou dizendo que todo indivíduo que tem pensamentos obsessivos, todo indivíduo que tem depressão, todo indivíduo que tem transtorno de ansiedade, pânico, eu não estou dizendo que todo indivíduo que sofre com algum transtorno psicológico tem a influência de uma entidade. Não, pode ser um transtorno que tenha uma outra causa, causas biológicas, hormonais, a própria alimentação, enfim, mas que em muitos desses casos existe uma influência, ok? Então, para a gente desmistificar um pouco essa questão da influência dessas entidades sobre a mente humana, o comportamento humano, isso é estudado, pessoal, há muito tempo. Isso não começou agora. Eu até anotei aqui porque eu acho importante a gente entender isso. Havia um padre chamado Evagrio Pontico, no século V, né, depois de Cristo. Então, esse padre chamado Evagrio Pontico, ele foi o primeiro a começar a estudar a natureza do mal na mente humana. Como o mal se manifesta na mente humana. Os pensamentos negativos, destrutivos, pensamentos contra o próximo e contra o próprio indivíduo. Então, Evagrio Pontico, ele foi o primeiro a começar a catalogar esses pensamentos. Ele foi o primeiro a falar sobre os pecados capitais, né, os vícios emocionais, soberba, vaidade, inveja, gula, ira, preguiça, avareza, que são portas que se abrem para o mal. São portas que se abrem para essas entidades, esses campos de força eletromagnética, são portas que se abrem para essas entidades influenciar o indivíduo. Então, Evagrio Pontico, já mostrei a caneca aqui. Linda caneca, Mente Sem Fronteiras. Linda essa caneca, hein? Então, Evagrio Pontico, ele foi o primeiro a estudar, a falar sobre esse tema. Um outro santo da igreja que falou muito sobre esse assunto foi Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ele foi um grande estudioso da mente humana. Ele falou muito, estudou muito, pesquisou muito sobre os pecados capitais. Quem tiver interesse de se aprofundar nisso, se você é psicólogo, se você é terapeuta, se você tem interesse de estudar essa área, é importante que, além de estudar psicologia, você estude essas personalidades do mundo cristão. Evagrio Pontico, o primeiro a estudar sobre isso. Santo Tomás de Aquino,
São Tomás de Aquino foi um gigante dentro da Igreja Católica, né? Todo mundo sabe disso. Ele também estudou muito sobre os pecados capitais: soberba, vaidade, inveja, gula, ira, preguiça, avareza. Outro que você deve estudar, foi o outro que destrinchou a mente humana, esses ataques espirituais, ele usava esse termo, ataques espirituais, foi o Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, ele estudou muito sobre isso, ele escreveu os exercícios, os famosos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Você pode pesquisar aí, você vai encontrar vários livros sobre isso. Outro que você deve estudar aqui já para você começar a se libertar da influência dessas entidades. São João da Cruz é um outro santo da Igreja Católica que vale a pena você estudar, entender os ensinamentos de São João da Cruz. E Santa Teresa d'Ávila também, que vale a pena você estudar, entender os ensinamentos de Santa Teresa d'Ávila, que vai nos ajudar a nos libertar dessas influências malignas, dessas forças eletromagnéticas que existem por aí, que existem em toda parte e que nos influenciam para o mal, para o nosso próprio mal e para o mal de outras pessoas. Então, 21 minutos, eu vou ficando por aqui. Quero concluir esse vídeo dizendo o seguinte: nada no ser humano, nada é simples, nada é algo simplório. Hoje eu vejo na internet muita gente vendendo coisas como se fossem coisas simples, coisas que faça isso e você vai atingir isso, faça isso e você vai mudar isso. Olha, nada no ser humano é simples, as coisas são muito mais complexas. O ser humano, ele é uma criação de algo muito maior. Você foi criado com um propósito muito maior. A personalidade que você tem, positiva ou negativa, os problemas que você tem, as dificuldades que você tem, não estão aí por acaso. Não estão aí, não foi você que criou essas dificuldades, essas limitações, e elas não estão aí por acaso. Existe um propósito muito maior por trás de tudo isso. Existe um propósito de evolução espiritual, de desenvolvimento espiritual. Então as coisas não são tão simples. Eu vejo muita gente se comparando com outras pessoas. Tem pessoas que têm uma certa facilidade em, por exemplo, hoje tudo é dinheiro, né? Hoje todo mundo quer ficar bilionário, não é mais nem milionário, é bilionário. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme em, por exemplo, fazer dinheiro. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande. E tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande. O que eu quero dizer a você, a mesma coisa na saúde. Tem pessoas que jogam a saúde fora e não adoecem. Tem pessoas que jogam a saúde fora e não adoecem. E tem pessoas que fazem tudo para ter uma saúde forte, alimentação adequada, esporte, isso e aquilo, e não tem. Acabam tendo problemas de saúde. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte: sua personalidade, sua estrutura psicológica, suas dificuldades, suas limitações, tudo isso não é por acaso. E você não vai superar isso da noite para o dia. Isso tem a ver com tem uma complexidade por trás disso. Então não se compare com ninguém e não fique achando que você é inferior às outras pessoas porque fulano ou beltrano tem uma certa facilidade que você não tem. A vida de cada um é um mistério a ser desvendado. Então, o meu conselho é: se aprofunde na compreensão da sua mente, se aprofunde na compreensão da sua personalidade, porque a sua personalidade é o seu campo de batalha, a sua mente é o seu campo de batalha. É entendendo a sua mente, é superando as limitações de sua mente com paciência, com coragem, com determinação, é superando as limitações de sua mente que você evolui espiritualmente. E isso não acontece da noite para o dia.
Não acontece, desculpa, mas eu estou sendo sincero. Isso não é da noite para o dia. Isso tem a ver com muitas outras coisas que você até desconhece. Então eu vou ficando por aqui e vou ver se gravo um outro vídeo, uma sequência desse aqui, antes de terminar aí a quaresma. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.